Aqui temos três perguntas. A primeira, para que serve a cosmosofia? A cosmosofia é um fluxo de energia que pode ser definido como educação elevada, como educação superior. Não existe educação mais elevada que os estímulos internos que o ser pode receber. Tudo o que o ser vive aqui nesses níveis é só um complemento da verdadeira educação que é interna. Então, não existe educação mais elevada que a instrução interna. Quer dizer, aquele fluxo de energia que tem sua origem no nível interno, no cosmos interno. Então, em cada etapa da humanidade, esta questão que falamos de cosmosofia ofereceu diferentes condições educativas, porque em uma civilização a educação tem uma escada de manifestação, uma escada para ser desenvolvida. Então, a cosmosofia de hoje é a mais elevada educação que o ser humano recebeu até agora. Em todas as etapas da humanidade existiu a cosmosofia, se manifestou, mas em cada etapa subsequente, a condição é mais elevada. Então agora esta cosmosofia, que tem que ver com a situação da transição do planeta, coloca para as pessoas ferramentas como elas nunca tiveram à sua disposição. Coloca ferramentas inéditas, desconhecidas. Uma das grandes revelações que a cosmosofia da transição coloca para as pessoas é que elas não têm que buscar o cosmos fora delas, senão que têm que perceber, confirmar, sintonizar que o cosmos fica dentro delas. É a mais grande revelação da cosmosofia para estes tempos, porque se o ser não pode confirmar que o cosmos fica dentro dele, então a situação do planeta para ele é desconhecida, porque só vai perceber ou só vai confirmar ilusoriamente que o que acontece no planeta é um fato externo. E o que está acontecendo no planeta é um fato cósmico, um fato interior. Então, se o ser não pode confirmar, perante de seu cosmos interno a situação do planeta, ele vai ficar enganado. Então, cada um vai ter uma visão, uma percepção distinta, diferente da situação do planeta, mas mesmo sendo distintas, todas vão ser materialistas, porque nenhuma delas vai ter influência do próprio cosmos interno, da vida interna do ser. Então, a cosmosofia abre a porta para que o ser perceba que toda a situação nesta transição do planeta é um fato interno, um fato cósmico, e que ele não vai poder encontrar como resolver a situação planetária e a própria situação individual, pessoal, que é o mesmo, personal, que é o mesmo, se não percebe que tem que sintonizar o próprio cosmos interno. Então a cosmosofia é energia de instrução e a verdadeira educação que o ser necessita. E também aqui, uma das três perguntas também é: o que é um ser desperto? Segundo a etapa da humanidade e segundo o estado de consciência dos seres e dos grupos, um ser desperto pode ter características como definição bem amplas, mas a definição mais atualizada de um ser desperto é um ser que tem um estado de consciência que permite assistir às necessidades do universo onde ele transitoriamente fica, onde ele mora. Se um ser não tem a condição de perceber as necessidades daquele universo, ele não fica desperto. O grado de despertar que hoje os seres necessitam é a compreensão
da realidade planetária. Então, a maioria dos seres não ficam despertos, porque eles têm uma ideia do que é a situação do planeta, que não tem que ver com a verdade, com a realidade, porque eles não podem perceber que a situação do planeta é um fato muito mais amplo, é um fato sistêmico, um fato cósmico, não é egoístamente um fato para um conjunto de pessoas que vivem no planeta Terra. É muito mais amplo, evolutivamente falando. Então, um ser desperto percebe essa situação e tenta colocar sua energia para assistir à situação. Mas não todos os seres despertos ficam no mesmo nível, porque o ser desperta e, uma vez que despertou, passa por distintas etapas. O despertar tem distintos degraus. Um ser tem uma oferta cósmica iniciática para transitar. Então, um ser desperto pode ser um ser de primeira iniciação, um ser de terceira iniciação, ou um ser que já fica pronto para as iniciações e já ficar suficientemente desperto. Mas não é o mesmo um ser desperto da primeira iniciação para entender, perceber, participar da situação do planeta que um ser de segunda, de terceira, de quarta, ou um ser que mesmo ficando desperto ainda não é um iniciado, porque a mônada desperta, sim? E sua compreensão da situação do planeta é básica dentro do despertar. Com antecipação a despertar, a mônada trabalha com as energias, as hierarquias e as leis no nível monádico cósmico, mas ela não tem ainda uma visão profunda, não pode aprofundar com sua consciência a situação do planeta, porque esse aprofundamento tem que ver com sua relação com as leis, com sua relação com o círculo iniciático e com sua relação com a hierarquia. Então, os seres despertos são muito importantes hoje, mas são uma pequena porcentagem. Não são muitos, mas eles brindam um trabalho de sinergia. Eles ofertam sinergia para a vida da humanidade da Terra, porque são como antenas que captam, umas poucas antenas, mas muito importantes, que captam aspectos cósmicos que têm que se manifestar aqui, na superfície da Terra e na humanidade da Terra. Então, sempre em todas as etapas, existiram pioneiros, um ser desperto é um pioneiro, não pode ser outra coisa que um pioneiro, que antecipam o que o conjunto mais avançada a situação daquela humanidade vai necessitar em geral. E os seres despertos, aqui vamos para a terceira pergunta, os seres despertos já têm, geralmente, não é um absoluto, mas geralmente, têm algum degrau de despertar intuitivo, tem um grado de intuição desperto. Então, através daquela intuição é que o ser desperto pode receber aquele fluxo interno de energia, indicações, orientações internas, e através de sua condição assistir à situação do planeta. Então, a intuição, aqui perguntam o que é a intuição, é a ferramenta que tem a vida interna para poder mergulhar suas energias no mundo material. Porque a vida interna fica limitada quando a consciência do ego e personalidade, vamos aprendendo, temos aqui muitos portugueses mestres da língua. Personalidade, sim, pode receber aquele fluxo, quando fica disponível para aquele fluxo. Então, o ser desperto tem na intuição
a ferramenta que oferta energia para que ele possa ser consciente, para que ele possa ficar consciente da vontade superior que mora nele, que fica oculta nele. Então, se um ser não tem condição intuitiva ainda, é que ele lidia com todos aqueles ressábios, aquilo que ele carrega ainda de seu passo pelo reino animal. Se o ser não tem intuição desperta, ele vai levando sua vida com aquelas questões do reino animal, mesmo que muito evidentes ou não evidentes, mas carrega com isso. É um peso para ele do reino animal. Todos nós passamos pelo reino animal. E aquele que não tem a intuição desperta é porque ainda tem aquele peso de seu passo pelo reino animal. Então, a maioria dos seres aqui no planeta não tem funcionamento intuitivo. E a situação mesma do planeta, sim, está mostrando abertamente nossa instintividade na relação cultural, como civilização, como indivíduos. Então, tudo o que acontece aqui, os grandes problemas que tem a superfície da Terra, tem que ver com aquela instintividade que a humanidade não pôde transcender. Então, os seres despertos, os pioneiros, têm a capacidade de ter suficientemente transmutada ou dominada, controlada a instintividade. Não é que eles não percebem as forças instintivas, só que as forças instintivas não podem tirar para embaixo a eles, não podem levar, sim, para embaixo. Então, o ser desperto, o ser intuitivo, quando fica ainda no universo kármico, ele percebe as forças desse universo e também percebe aquelas forças que em seus próprios corpos podem ficar ativas. Só que essas forças não podem, sim, tirar a ele do serviço do planeta, da assistência à vida planetária. Ele é consciente, fica firme perante das forças, mas as forças são percebidas e vividas por ele como uma realidade que é própria da situação do universo planetário. Uma das coisas interessantes que temos para perceber disto que falamos da intuição é que a humanidade da superfície da Terra, como outras humanidades kármicas, ela percebe a realidade através dos sentidos. E o que os sentidos captam, os 5 sentidos captam, ela processa com a mente racional e com o centro emocional. Sim? Com a razão e com a emotividade. Então, uma humanidade que depende dos sentidos está falando de um estado muito primitivo. Porque quando o ser começa a avançar no desenvolvimento intuitivo, já não são os sentidos o que vão dizer para ele como é o mundo, o que acontece no mundo. Não é a razão o que vai revelar para ele o que acontece. Não são os sentimentos, as emoções, o que vão definir para ele a realidade. Então, ele vai ter uma energia intuitiva que vai ser o primeiro que ele tem que atender. Ele tem que colocar no primeiro lugar a energia intuitiva. Ele tem que ficar aberto para isso. E os sentidos têm que começar a se orientar hacia a intuição. Então eles começam a se sublimar, elevam-se ao padrão, sua atividade. Então, essa preparação de elevar os sentidos arquetipicamente, de sublimar os sentidos, é o caminho da síntese para que pueda ficar fechado o ciclo de perceber a realidade com os sentidos. A futura humanidade não vai necessitar sentidos. Não vai ouvir, não vai captar cheiros, não tem gosto, não tem tacto, sim? Não tem vista. Como vai fazer? Intuitivamente.
porque o passo da realidade kármica é o passo da realidade do mundo dos sentidos para a realidade evolutiva superior, que é a realidade intuitiva. As grandes civilizações do cosmos não têm sentidos. Eles têm um conhecimento profundo da realidade, perfeito da realidade, sem ter sentidos, sem ter que razonar, sem ter que sentir, colocar sempre razonamentos e sentimentos para tentar ver o que está acontecendo, o que é o que passa. Então, isto é muito importante, porque a humanidade futura não vai ter que olhar, não vai ter que ver, não vai ter que ouvir, não, nada disso. A humanidade futura vai ficar alinhada no nível da personalidade e do ego com o mundo interno. E através do canal intuitivo, quer dizer, do canal monádico espiritual, ela vai receber, sim, a informação que necessita, porque é do cosmos interno do ser que chega a mais elevada informação. Agora, como todos flutuamos muito, o que podemos receber é muito pobre. Então, a maioria utiliza essas 5 ferramentas, que são sentidos. Mas acho que não vamos bem por esse caminho, confirmando com os sentidos tudo. Daniel, Yeah. quer dizer que a personalidade e o ego são uma condição universal cósmica? Se são uma condição... Universal. A ver? Uma condição universal, não apenas da humanidade da Terra, mas há uma condição, há seres cósmicos que têm personalidade e ego, é isso? Os seres cósmicos não têm personalidade e ego, mas no futuro humano, no futuro humano, nas primeiras etapas da lei evolutiva superior, ainda os seres têm personalidade e ego. Mas nos níveis mais elevados da lei evolutiva superior, a consciência vive uma síntese. Então já não tem personalidade e ego. Mas nas primeiras etapas, sim. Só que a diferença da personalidade e do ego na lei do karma, na lei evolutiva superior, o ego não tem livre-arbítrio, o ego não erra, sim? A personalidade responde à influência interna, quer dizer, não é mais um campo inestável que faz o livre-arbítrio, ego e personalidade, sino que são espelhos da vida interna. Então, no futuro da humanidade, a influência da alma, da mônada, da consciência interna divina vai ser espelhada, sem flutuância, no nível do ego e da personalidade. Então, todo o ser vai trabalhar, vai funcionar unificadamente. Cada nível da consciência do indivíduo, cada um dos 7 níveis da consciência do indivíduo, vai a dominar a lei de seu próprio patamar. Então, a consciência etérico-física não vai ficar, sim, doente, não vai ficar flutuando. A consciência etérico-física vai cumprir com a influência da lei etérico-física do planeta e vai responder como um espelho à vida interna. Vamos para encima, a consciência, sim, etérico-astral vai fazer o mesmo. E astral-mental também, quer dizer, em cada nível vai se perceber, vai se cumprir a lei sem nenhum tipo de flutuâncias. Então, existe ego, existe personalidade, mas não para aquilo que hoje existe. Preferentemente, hoje, no ego e na personalidade, como falávamos há momentos, a prova é transcender a instintividade. E isso já na lei evolutiva superior não é um trabalho do ego. Aqueles que passam para a lei evolutiva superior já têm aprovado essa matéria. Viu? Então não tem que fazer esse trabalho da transcendência da instintividade. Funciona bem o amplificador?
Sim? Bem. Então, hoje falávamos de cosmosofia, que é uma educação superior. É uma educação mais elevada. Não é uma educação convencional, cultural. É uma instrução mais elevada que a instrução cultural. E como é uma instrução muito diferente, tem ferramentas que não tem a cultura e que não tem a educação convencional, cultural. Uma dessas ferramentas são os sonhos. Então, aqui perguntam para os sonhos. Sonhos peculiares que anunciam fins de ciclo. Podem ser sinais de um fim de ciclo e começo de uma nova era? Claro, porque nos sonhos, a consciência interna, a lei interna e as hierarquias passam informações, colocam a consciência do ser no nível onírico. É um campo de instrução que tem condições complementárias com as condições da vigília. Na lei do karma existem dois polos para o exercício da consciência, o polo da vigília, o polo onírico dos sonhos. Então, com as complicações que tem a vida planetária, atualmente no polo dos sonhos, o polo onírico, recebemos muita instrução, muito treinamento. Então, se você tem aqui, diz sonhos peculiares que anunciam fim de ciclo, é um treino muito importante. E por que uma pessoa vai receber em um sonho que vai se esgotar um ciclo, que vai a ficar dissolvida parte da vida do planeta? Porque ele necessita se preparar para aceitar isso. Então, toda instrução no campo kármico da existência é uma preparação para ir dominando aspectos da energia e das leis. Então, no sonho, quando você recebe essa informação e ele tem essas visões, a vida interna coloca tudo isso para ele poder perceber que pode acontecer, é para ele se flexibilizar. Ele tem que se flexibilizar. Porque mesmo pessoas que ficam despertas, pela congestão da capa psíquica, que fica muito negativa e muito forte, não aceitam, a vezes conscientemente, estes aspectos, estes passos, estas etapas para ir para o fim de ciclo. Então, a energia vai preparando, a energia interna, a lei do karma, a consciência geral do planeta, as hierarquias trabalham nos sonhos para que o ser pueda se flexibilizar. Então, quando a mesma consciência interna, a hierarquia interna, percebe que para o ser chegou com esse tipo de sonhos, ele não vai ter mais esses sonhos. Então, o campo onírico vai ficar disponível para outro aspecto do treino, como corresponde. Então, se você percebe que esse tipo de sonho ele se repite, então fique aberta para ver como você pode ampliar sua receptividade para o que aquele sonho tenta manifestar a você, tenta colocar para você. Todos os sonhos são treinos. Então, se você sigue com esse treino, quer dizer que ainda não chegou para o que a vida interna considera. Sim? Sim, irmã. Não sei, pode parecer estranho isto que eu vou perguntar, não sei, mas... Pode ficar mais perto para falar, porque acho que vai ter um problema, ou vai contestar qualquer coisa. Sim. Não vou contestar. Queria saber se existe uma linguagem comum ou que tipo de relação é que pode existir entre aquilo que se fala da cosmosofia e o xamanismo. Bem. Isso. É isso? E o xamanismo. E a questão dos sonhos.
eu já ia perguntar isto sobre o xamanismo, mas agora os sonhos ainda vêm reforçar um pouco mais esta minha questão. E até que ponto é que os sonhos, que são, não é, utilizados pelos xamãs para receberem informação, até que ponto é que os sonhos são mais do que um sonho? Até que ponto é que um sonho não é um encontro com outra entidade, com outra dimensão? É o que falamos. Porque recentemente eu tenho tido sonhos que para mim não são sonhos. Porque há contacto, Sim. Ficou claro. Até quanto é que a cosmosofia se pode relacionar com o próprio xamanismo, não é? Porque no xamanismo há uma... Não, sente-se porque não quero que você fique... Vai para o chão quando vou contestar. Você tem que ficar bem sentada para escutar. Mire, os sonhos são uma ferramenta muito ampla. Mesmo que existem etapas da humanidade onde os sonhos são ferramentas de caráter instintivo. Ainda hoje, a maioria da humanidade tem sonhos instintivos, não são sonhos espirituais. Não são sonhos dirigidos pela própria vida interna. São sonhos que têm que ver com a instintividade que alguns seres ainda têm muito ativa e que canalizam pelos sonhos. Por quê? Porque a cultura diz que muitas questões não são bem vistas se você intenta manifestá-las. E a instintividade tem alguns aspectos que são um pouco brutos, viu? Então, os sonhos são muito amplos. No xamanismo, a energia dos sonhos, sempre em todo o planeta, porque você, quando fala de xamanismo, está falando de um estado de consciência, sim, de certa doutrina xamânica que ficou em todo o planeta. Não o xamanismo só andino da Sudamérica, da Centro-América, da Ásia, da África, da Oceania, dos druidas da Europa, não. O xamanismo foi um movimento, sim, que, de alguma maneira, serviu para que as consciências percebieran que em cima da realidade física existiam outros níveis de existência. E isso foi uma ferramenta própria da energia masculina do ciclo anterior. Esse ciclo se esgotou em 1988. Quer dizer, o xamanismo ficou ativo e ficou respaldado pela consciência do planeta, mientras a polaridade que alimentava seu funcionamento ficava ativa. Então, tudo aquilo que foi ferramenta do ciclo anterior, sim, ficou ativo até 1988. Mas você pode dizer, mas existem xamanes, mas existem práticas de Oriente, xamânicas e não xamânicas, todas as práticas orientais, as técnicas, sim? Tudo isso existe, sim, mas existe. A existência é certa, mas aquilo que já não tem é respaldo evolutivo. Quando você tem uma ferramenta e o ciclo dela se esgota, essa ferramenta ou tem que ficar sem ser utilizada ou vai ser utilizada para interferir as novas ferramentas. Que isso está acontecendo hoje. Então, o xamanismo foi muito bom, igual que todos os conhecimentos e técnicas do ciclo anterior. Mas hoje, desperta já a polaridade feminina, não é conveniente seguir trabalhando com os campos intermédios, astral e mental. O xamanismo fundamentalmente trabalha com o campo astral. Sim? Sobretudo, se temos em conta que em todo o xamanismo do planeta, com distintas características, mas com um fator, um componente comum, sim? Que é a consciência totêmica, onde distintos animais em distintas partes do planeta eram fundamentais para a doutrina xamânica.
Tanto os xamanes da Sudamérica, da Oceania, da África, todos tinham uma relação totêmica. Quer dizer, a energia instintiva e as características arquetípicas representadas por alguns animais eram fundamentais para os xamanes. Então, hoje já não serve isso. O ser tem que aprender a soltar isso. E tem que ficar aberto às sínteses que a polaridade feminina apresenta. Se você fica pendente das antigas técnicas e conhecimentos, não vai poder perceber, aprofundar o novo conhecimento. Então, muito importante que para o ego e a personalidade exista a vontade de soltar o velho e ficar aberto para o desconhecido, para o novo. Quando você encontre coisas que falam do mesmo de sempre, mesmo que seu nome não seja o mesmo, é mais do mesmo. Então, este novo conhecimento não só tenta utilizar conceitos renovados, senão passar para os seres a concepção de que o que tem que encontrar, só podem encontrar dentro deles, no próprio cosmos interno. Isto no xamanismo não existia, porque o xamã ficava fazendo cerimônias, sim, abertas, sim, convocações abertas para as energias totêmicas, segundo a linha xamânica de que falemos. Segundo o nível em algumas regiões do planeta, vai ser de um modo ou de outro. Então, hoje, os seres têm que trabalhar na síntese de ficar receptivos e entregues para a própria vida interna, quer dizer, para o cosmos, o próprio cosmos interno, o que se pode falar do próprio mestre interno, do instrutor interno. Se aquele ser pode confirmar isso, e ele pode ficar entregue para esse processo, o demais vai ser recebido, sim, por añadidura, dizia o instrutor. Como? Por acréscimo. Por acréscimo? Bem, por acréscimo. Então, isso que tem que acontecer. Hoje ninguém tem que depender de xamanes, de videntes, de espíritas, de técnica nenhuma, de Oriente, de Ocidente, não importa de onde. Isso já não é o que está estimulando a energia feminina destes tempos. Então, por que agora se pode fazer e com a energia masculina não se podia fazer? Porque a energia masculina mostra simbolicamente que o ser tem que ir para fora. Ele tem a possibilidade garantida pela lei evolutiva nessa etapa de que as experiências externas iam servir para treinar sua consciência. Então, miles e miles e miles de anos e muitas encarnações, nós trabalhamos com a energia masculina fazendo experiências externas, sempre para fora. Uma técnica que é uma estrutura externa. Uma doutrina é uma estrutura externa, um dogma é uma estrutura externa. Mas agora, por que você pode ir para seu próprio âmago? Muito mais simples, fluidamente. Por quê? Porque mudou a energia. Mientras que o masculino era ir para fora com a consciência, o feminino estimula que o ser vai para a matriz, para seu próprio âmago, para seu próprio centro de consciência. Então, se você sigue treinando com técnicas, você está colocando uma energia velha que bate com nova energia que tenta que você pueda sintonizar a realidade em seu próprio interior. Então, é muito importante ter a capacidade de fechar a relação com tudo aquilo que no passado foi óptimo, mas que já não pode ser alimentado com esse combustível, entende? É como ter um carro a vapor e agora tem gasolina. Não pode funcionar o carro a vapor, se diz? Sim. Sim? Bem, então, esse é o fato.
E você pode, muitas pessoas podem falar, mas fica cheio de xamanes, de pessoas que fazem técnicas. Sim, isto acontece sempre que um conhecimento se desativa. Quando ele se desativa, se massifica. Todo mundo pode fazer isso. Mas quando o conhecimento é novo, só umas minorias podem avançar para aprofundar isso. Então, este tempo destas minorias, nós que somos uma minoria, nós que formamos parte de uma minoria, que tem a tarefa de aprofundar o novo conhecimento para irradiar esse novo conhecimento àqueles que podem ficar receptivos, mesmo que eles não sabem que ficam receptivos. Porque a cultura geral do planeta, sim, coloca uma rigidez sobre as pessoas. Não estimula a liberdade, não estimula a flexibilidade, não estimula que o ser pueda ter um pensamento amplo, subjetivo, superior. Então, temos que ficar atentos para não espelhar o mesmo que o sistema necessita que nós espelhemos para ser escravos dele. Daniel, digamos que com as técnicas anteriores, o ser delegava o seu poder pessoal no mestre externo. E esse mestre externo, através de rituais, fazia com que o ser se pudesse religar com a sua própria divindade. Hoje em dia, o próprio ser tem que descobrir o seu próprio poder, que é o ritual é interno, não externo. Uma cerimônia mais que um ritual. Sim, é uma cerimônia interna para o poder estar dentro dele e não fora dele. No ciclo anterior, o ser recebia, através de elementos externos, que pode ser um mestre, um instrutor externo, recebia a oportunidade de ser assistido em cerimônias que permitiam conscientizar aspectos subjetivos da realidade. Sim? Os instrutores, os hierofantes, os sacerdotes de distintas culturas eram os guardiães do ocultismo, do esoterismo. Eles revelavam, assistiam, sim, aquele novo, aquele que ainda não tinha muito conhecimento, para começar a perceber o que essas cerimônias tentavam revelar para ele. Mas esse tempo se esgotou. E vocês podem pensar, mas que hace Daniel aí sentado? Eu não sou mestre de ninguém. Entende? Nós não tentamos que as pessoas fiquem pendentes, dependendo de nós. Nós passamos informações que recebemos e a pessoa tem que fazer sozinha a sua tarefa. Mesmo que aqui temos grupos, sim, mas se reúnem para fazer a tarefa. Não se reúnem com o instrutor todos os dias. O instrutor vai para distintos lugares, participando desses seres, compartilhando com eles percepções internas. Mas o trabalho é íntimo. Na antiguidade, o ser dependia toda a sua vida daquele mestre, daquele instrutor. Quase que ele tinha que ser devoto do instrutor. Então viviam os seres o desvio devocional. Eles vêm no desvio devocional, porque o instrutor era colocado como um deus. Na antiguidade, os xamanes praticamente eram vistos como deuses. Agora não é assim. Qualquer instrutor que tente que aquele outro siga ele como se ele fosse um cachorro, um cão, esse instrutor não é genuíno, entende? Não é genuíno esse instrutor. O instrutor tem que passar ferramentas para liberar o ser. E o ser tem que ficar responsável das ferramentas que recebe e trabalhar profundamente nele. Ele tem que aprofundar com essas ferramentas como reduzir as distâncias com sua própria realidade interna. O instrutor não tem outro trabalho que isso atualmente.
Então, posso fazer uma pergunta? Sim. Qual é a importância ou porquê 1988? O que é que aconteceu para haver essa transição energética? Bem, é muito importante. Por quê? Porque nós, aqui na superfície da Terra, todas as medidas fazemos com horário. ¿Sí? Contamos os anos, contamos os meses, contamos os dias. Tudo aqui ou se pesa, ou se mide, ou se conta. Viu? É pesar, medir e contar. Então, em algum momento, quando um ciclo pode se fechar, vai cair em alguma data. Vai cair em alguma data. Não tem outro jeito. Mientras ficamos na lei do karma, porque quando nós fiquemos com a lei evolutiva superior, não tem calendário, não tem data, não tem celebração, não tem feriado, não tem festa, não tem nada. ¿Sí? Mas agora, qualquer acontecimento que tem relação com a vida da superfície da Terra, tem uma data que você pode utilizar para ter consciência, para ter uma medida do que está acontecendo. Isso aconteceu. Então, isso ia acontecer aproximadamente no ano 2012. 2012. Mas a humanidade da superfície da Terra colocou em perigo o equilíbrio do planeta. Então, as hierarquias, ¿sí?, anteciparam o fim da energia masculina e o começo da feminina. Então, não foi em 2012, como coincidia com os cálculos que foram feitos com o calendário maia, sino que foi em 1988. Mas as pessoas não perceberam isso, porque como nós trabalhamos com o mundo dos sentidos, como falávamos hoje, então, com o mundo dos sentidos, você não pode confirmar fatos subjetivos e cósmicos, como é a mudança da polaridade do planeta. Então, com o mundo dos sentidos, aqui não aconteceu nada. Tudo mais ou menos a mesma porcaria de sempre. Então, não aconteceu nada. Mas, nos níveis internos, isso foi trascendental, absolutamente transcendente. É a primeira vez que o planeta vive a mudança da polaridade, de masculina para feminina. Do início, o planeta sempre foi dirigido pela polaridade masculina. Por quê? Porque a lei do karma necessita estruturas de exteriorização para colocar as consciências em um treino. Não pode colocar no início as consciências, ¿sí?, em sintonia com seu próprio âmago através da energia feminina, porque os seres não têm o treino principal, que é aprender a busca em um contexto onde a busca pode ser consciente, onde tem elementos, onde tem parâmetros, arquetipos, viu? Então, a data foi simplesmente a consequência da antecipação daquilo que aproximadamente no 2012 tinha que acontecer. Porque se não houvesse acontecido em 1988, poderia haver sido em 1990, ou 97, ou 2005, mas aconteceu nesse ano. Então, por quê? Por isto que falamos, a humanidade levou a situação do planeta a grande desequilíbrio. Então, a hierarquia cósmica, as grandes consciências cósmicas, ¿sí?, a hierarquia do sistema solar e a hierarquia planetária trabalharam para mudar a polaridade do planeta e colocar em uma delicada estabilidade, mais estabilidade ao fim, ¿sí?, para que o processo de fechar a situação da transição do planeta pudesse ser assistido. Então, isso simplesmente aconteceu. Então, essa mudança antecipada também permitiu que, antecipadamente, algumas informações cósmicas que iam acontecer mais para frente, assim se diz? Sim? Mais para frente, aconteceram com antecipação. Sim? E houve alterações astrológicas nessa altura?
Não, nesta altura, tudo que é astrologia fica desactivado. Por quê? Salvo que você tenha inspiração interna e receba revelações da nova astrologia. E são muito poucos os que percebem a nova astrologia. E quem percebe a nova astrologia não vai falar como falam os astrólogos aqui no planeta todos. Não vai fazer o mesmo, a mesma questão. Então, existe um padrão astrológico que não é predictivo. Entende? Não é predictivo. Não é como a astrologia, sim, convencional. Nem ocidental, nem oriental. Quer dizer, a astrologia é muito mais que as 12 casas do zodíaco, entende? É muito mais, porque a astrologia é uma ciência, um movimento energético, um estado de consciência que ficou em distintas etnias, distintos povos, de Oriente, de Ocidente. Em todos os povos existia energia astrológica e também alguns a complementariedade astronômica da astrologia. Ele ficava em complementariedade. Mas agora, a astrologia que nós conhecemos como convencional, sim? A de sempre, a astrologia de sempre, fica em uma desactivação, quase totalmente desativada. Por quê? Porque a astrologia, ela cumpria um papel muito importante, que era uma época onde a alma dos seres encarnados no planeta ainda não ficavam com suficiente maturidade, as casas do zodíaco, as energias do zodíaco, acudiam, assistiam, complementavam a energia da alma que ainda não tinha suficiente maturidade. Então, as energias astrológicas, o que hacían era ofertar ferramentas, assistir, estimular aquilo que a alma ainda não podia sozinha fazer. À medida que foi se ampliando o processo evolutivo da humanidade, e ainda mais quando mudou a polaridade, já as almas não necessitam que as energias astrológicas compensem aquilo que elas não podiam no ciclo anterior. Agora, minimamente, todas as almas podem fazer seus aportes. Isso não quer dizer que todas fiquem despertas, mas sim que podem fazer certos aportes que em outras etapas não podiam. Então, esse foi o sentido da astrologia e de todos os sistemas de predição, de antecipação de acontecimentos, todos, não só a astrologia como nós, o I Ching e tudo isso também. Tudo isso já foi desativado. Então, a alma tem para nós as respostas. Se você sigue buscando na astrologia, ou em I Ching, ou alguno que tire as runas para você, se diz assim? Sim. Como é o sistema de runas, o tarot, se você sigue buscando isso, vai ficar preso das forças psíquicas do planeta. Porque na etapa onde isso ficava atualizado, no nível astral do planeta e no nível mental do planeta, ainda existiam patamares de luz. Os 3 patamares mais elevados do astral e do mental, naquela época, ainda tinham luz, quer dizer, as hierarquias trabalhavam nos 3 subníveis mais elevados do astral e do mental. Agora não. Os 7 subníveis de cada um desses planos ficam totalmente em mãos das forças involutivas, das entidades astrais e das entidades mentais do planeta. Então, se você tenta utilizar essas energias, vai receber influências muito, muito instáveis de entidades que só vão tentar tirar sua energia. Pode só com 2, 3 frases aprofundar sobre signos cósmicos. Os signos cósmicos não são como os signos do zodíaco, são grandes núcleos cósmicos compuestos por distintas consciências logóicas. Uma consciência logóica é uma consciência, uma entidade de grande evolução que
sirve para ordenar aspectos evolutivos no cosmos. Por exemplo, para que se entenda, nós temos aqui no planeta uma grande consciência hierárquica que é o Logos planetário, que não é um indivíduo, é uma entidade, quer dizer, ele fica composto de milhões de consciências de distintos níveis, e essas consciências de distintos níveis ficam alinhadas com a vontade central dessa entidade. Bem, também isso acontece no sistema solar. Existe um Logos, uma grande consciência logoica, que tem no sistema solar todo seu corpo de manifestação. Mesmo que o Logo planetário tenha no planeta seu corpo de manifestação, existem Logos ainda mais elevados que têm corpos de manifestação em todo um sistema solar. E ainda mais, existem Logos galácticos que têm em toda uma galáxia seu corpo de manifestação. E ainda mais que isso, e assim em grande espiral. Os signos cósmicos são grandes núcleos logoicos que cumprem funções de dirigir, de ordenar, de administrar energias arquetípicas para distintos fatos, questões, atividades do cosmos. Mesmo que existem logos, sim, que têm em um planeta, um sistema solar, seu corpo de manifestação, existem logos que têm como principal função irradiar energias para campos em evolução. Então, os signos cósmicos estão compostos por consciências que algumas não têm corpo de manifestação em um planeta, um sistema solar, mas são grandes núcleos de consciência que irradiam padrões arquetípicos. Mas também tem signos cósmicos que são grandes consciências que mesmo que tenham um corpo de manifestação, um planeta, um sistema solar, uma galáxia, uma constelação, eles cumprem funções múltiples. Entre essas funções, irradiar arquetipicamente energias que nós aqui falamos de signos cósmicos. Então, quando começou a polaridade feminina e começou a se desativar tudo isto que falávamos, as técnicas do ciclo anterior, os calendários zodíacos, as técnicas adivinativas, começou um trabalho muito intenso de irradiação de signos cósmicos que até esse momento trabalhavam em segundo plano. Assim se fala? Sim. Em segundo plano, porque o primeiro plano era utilizado pelas hierarquias que alimentavam o campo zodiacal, o zodíaco, as técnicas diversas de predição, de adivinação. Mas agora, isso já não é assim. O primeiro plano da assistência que temos aqui no planeta é desde os signos cósmicos diretamente. Mas, como essa energia é muito elevada, uma alta voltagem tem, as hierarquias do planeta e do sistema solar adaptam para a vida do planeta essas energias arquetípicas. Elas distribuem aquelas energias, administram, mas diretamente já chegam dos signos cósmicos aqui. Alguns seres que têm mais receptividade, que ficam em estado que são mais evoluídos, porque isso acontece, podem ser mais receptivos de certas energias dos signos cósmicos que aqueles outros que ainda não podem ficar abertos para renovação, para atualização. Mas agora são esses signos os mais importantes núcleos cósmicos para passar energias que nós necessitamos para definir nossa participação na transição do planeta, o fim da transição do planeta. Bem, então, como trabalham as hierarquias nesta fase de transição para garantir que a humanidade não chegue ao ponto de destruir o planeta com os desequilíbrios que causamos? Já falamos disto. O que aconteceu?
mudou a polaridade. Isso foi o primeiro que aconteceu. Foi uma emergência. Em vez de ir para 2012, como mais ou menos tinha planificado, o trem chegou com antecipação. O comboio chegou no horário antecipado. Então, as hierarquias o que fazem para garantir que nós não terminemos de destruir o planeta é ajustar continuamente a energia das leis e a energia que vem dos signos cósmicos para transmutar e colocar limites muito precisos e necessários. Por exemplo, vamos a um caso prático. Nós estamos trabalhando, poluindo continuamente tudo. A hierarquia silenciosamente transmuta uma parte daquela poluição, mas não toda. Só uma parte. Para quê? Para que não terminemos de destruir o planeta. Mas, com o resto da poluição, nós pagamos karma. Entende? Então, a hierarquia transmuta uma parte e permite que a outra parte fique perante de nós. Então, nós vamos a padecer intoxicação, vamos a ficar poluídos, vamos a ter problemas de saúde, vamos a ficar doentes, vamos a destruir a natureza, a contaminar as águas, o ar, todo, a terra. Então, se vai a destruir tudo, elas transmutam. E se não vamos a destruir, não vamos a chegar a ultrapassar certo limite, elas não trabalham. Permitem que não fiquemos perante daquele fato. Então, elas colocam os limites, mesmo que a humanidade não percebe. Elas limpam o excesso, mesmo que a humanidade não percebe. Com o que aconteceu em Chernobyl, a metade da vida do planeta ficava exterminada. Então, uma pergunta, desculpe. Há uns anos, em minha casa, eu vivo em Santarém. E uns amigos chamaram-me para vir à rua, era cerca de meia-noite, e vimos no céu um objeto luminoso, parecia uma estrela, mas que fazia triangulações no céu. Fazia isso assim. Esteve lá 10 minutos, um quarto de hora, e depois lentamente desapareceu no horizonte. Será esse trabalho que eles andam a fazer? Isso que você viveu é um treino. E o que viveram seus amigos. Porque a consciência da maioria dos seres da superfície é muito rígida. Então, que necessita muitas vezes? Símbolos, sinais. Porque não existe uma melhor linguagem que os signos, as sinais. Então, sem que ninguém fale nada, essa sinal falou para a sua consciência, para a consciência de seus amigos. E isso você não vai esquecer nunca. Vai lembrar sempre que a energia interna desperta aquela lembrança. Porque aquilo que você ouviu, não viu com os sentidos. Os sentidos participaram. Aquilo que você viveu em seu próprio interior. Só que o cosmos interno projetou para fora, que você pudiera registrar conscientemente o fato. Todos esses sinais vêm do próprio cosmos interno. Só que nós, como ainda trabalhamos só com sentidos, o cosmos interno, porque o cosmos todo é subjetivo. Entende? O cosmos é subjetivo. Só se coloca, se projeta no nível objetivo, quando nós só podemos transitoriamente reconhecer os aspectos objetivos da realidade. Então, isso que você percebeu, que viveu, é um treino e é a manifestação de consciências que trabalham para a contenção, a purificação, a assistência do planeta. Isso que você percebeu é um movimento purificatório e muito amplo, não só purificatório a nível planetário. Sua consciência não é a mesma a partir desse momento.
Porque isso que você viu purificou sua consciência, mas purificou também e ampliou sua consciência porque você ficava pronto para isso. Se você não fica pronto e gera uma repulsa disso, tem uma repulsão por isso, então é diferente. Mas você ficou aberto. Mesmo que assombrado, ficou aberto. Então, esse treino permite que você pueda dar testemunho da realidade interna. Então, cada vez que você recebe um estímulo interno e lembra isso, tem essa lembrança, irradia uma energia para que outros possam ficar gradativamente disponíveis para essa realidade subjetiva. Aqui perguntam se a nova humanidade vai apresentar características de uma raça diferente. Sim, mas temos que ter flexibilidade, porque uma raça diferente não é nem preto, nem branco, nem amarelo, viu? Uma raça diferente, uma raça é um padrão vibratório, energético, magnético, genético. Não tem que ver a futura humanidade com uma raça concreta, física. Mesmo que hoje falávamos, a futura humanidade não necessita, ficou aberta. A humanidade não necessita dos sentidos. E hoje você como sabe que uma pessoa é amarela, é branca ou é preta? Através dos sentidos. Então, falar de raça tem que ser a compreensão de falar de padrões vibratórios relacionados no arquetipo evolutivo. Então, se você entende que o paradigma evolutivo é o que define o trânsito da consciência no que falamos de raça, então isto é interessante, porque no futuro do planeta nós vamos a ter um código genético que não é kármico. Não vamos a ter corpos materiais assim, concretos, densos, rígidos. Nossa consciência emocional vai ficar em alinhação com a vida interna, nossa consciência mental também. Então, raça vai ser uma condição genética, vibratória, magnética. O código genético da futura humanidade, sim, que se fala de GNA, é um código subjetivo, que só está compuesto por elementos electromagnéticos, por padrões vibratórios, magnéticos, energéticos. Não tem componentes químicos, não tem componentes físicos. Hoje o código genético é um fato que pode se definir física e quimicamente. O futuro código genético não tem isso. Então, vai existir uma raça, sim, mas não tem que ver com o conceito de raça que nós temos agora. Qual vai ser o conceito de raça? E a manifestação da consciência em relação ao paradigma que irradia sobre ela e que trabalha sobre ela para que ela pueda aprofundar padrões evolutivos. E que não tem nada a ver com as raças atuais, que são raças que trabalham com livre-arbítrio, com erro, com ciúme, com inveja e tudo isso. Não? Isso não vai existir. Quer dizer, para que nós podamos perceber como vai ser a característica da nova raça, ela não vai ter agressividade e, para a nossa consciência atual, pode ser definida quase como anjos. Porque eles não têm nenhuma intenção contrária à vontade interna. Eles não vão ficar em erros, não vão ficar em inércia. O comportamento vai ser elevado, equilibrado, harmônico, quase como se fossem anjos. Então, se nós pudéssemos perceber, viver,
¿sí? Tem uma visão daquela raça futura, diríamos, esses são anjos, isso é o paraíso. Essa diferença tanto grande é uma raça que tem padrões, paradigmas kármicos para desenvolver e outra que tem paradigmas da lei evolutiva superior ou lei de ciclos. Vem para aqui, por favor, irmã. Vem para aqui. Perguntar se essa nova raça já não existe noutros locais cósmicos. Ah, bem. Muito bom. É isso? É isso? Sim. Você pode vir aqui à frente cada vez que necessite. Ok, obrigada. Bem. Isto é assim. As condições evolutivas não se repetem no cosmos. Assim que essa raça não tem outros lugares do cosmos, nesse código genético, tem outros lugares do cosmos onde poder se manifestar. Por quê? Porque cada sistema solar, cada galáxia, cada planeta, cada campo cósmico tem características únicas. Únicas. Não existe possibilidade de repetição. Então, essa nova raça vai ser a raça da futura superfície do planeta, vai ser a raça que define as características da nova humanidade. Mas hoje já tem seres que representam um aspecto da energia da nova raça, mas só aqui na Terra, na superfície da Terra. Então, existem seres, poucos, que formam parte de 10%. Não todo o 10% tem esta característica que vamos a falar. Existe dentro do 10% de seres resgatáveis alguns que já têm um novo código genético. Quer dizer, mesmo que não fica totalmente desenvolvido, esse código genético está mostrando um ser que já tem relação com o futuro da humanidade e da superfície do planeta. Ele antecipa esse futuro, é um pioneiro que antecipa esse futuro. Então, mesmo que ele não sabe isso, porque muitos não sabem que tem esse código genético, eles são pessoas que já estão antecipando o futuro vibratório, energético, cósmico da humanidade terrestre, da nova humanidade. Então, não em outros planetas, não em outros níveis do cosmos, sempre aqui. E quando nossa humanidade transite, sim, a superação daquele futuro estado de consciência, esse código genético vai ficar desativado e vai receber a humanidade outro código genético, mas sempre e unicamente para ela. Em outros âmbitos do cosmos, podem ter semelhanças as humanidades, mas não se repetem de modo preciso as condições. O cosmos tem campos específicos que não se repetem. Isso é o mais importante, porque se o cosmos repetir as estruturas, o cosmos ficaria quebrado. Se entende? Seria um erro cósmico. Precisamente em que existe uma multiplicidade totalmente diferente de estado de consciência, é que o cosmos tem um nível, a capacidade, a qualidade que nós tentamos começar a aprofundar, a perceber. Daniel, qual Sim. é a linguagem comum? No futuro, A linguagem comum tem uma linguagem comum às humanidades? nossa humanidade, As humanidades. hoje, Como é que nós podemos contactar outras humanidades, ter um contacto com outras humanidades? não, a linguagem comum poderia ser, não é que exista, mas temos o potencial, a realidade intuitiva, o funcionamento intuitivo, onde o ser não necessita dominar uma língua. Todos nós necessitamos dominar uma língua porque o funcionamento intuitivo da humanidade quase não existe. Então, a linguagem em comum
potencialmente seria a intuição. Então, vocês não necessitam estar... A ver, repita, como passa comigo. Vem para aqui porque não entendo português, se você fica muito afastado. Então, pido que venham para aqui. Então, essa é uma deficiência evolutiva. Mas quando os seres podem ultrapassar as limitações da lei do karma e ficar abertos a outros aspectos da realidade, já funcionam intuitivamente. Então, todo um grupo humano, uma raça que funciona intuitivamente, não necessita falar, não necessita ver, não necessita sentir, nenhum dos sentidos. Então, esse é o linguagem comum. Mas haverá sentidos internos. O sentido interno é uma síntese, é a intuição. Quando se fala dos sentidos internos, é um símbolo da unificação dos sentidos externos reemplaçados pela intuição. Agora, os sentidos ficam ligados à mente concreta, à mente analítica, à mente especulativa, à mente racional e ao corpo emocional. Então, os sentidos ficam em mãos do ego e da personalidade. No futuro, o que se fala de sentidos internos é precisamente que as fontes internas, através da intuição, vão passar para nós as informações e que nossa vida, gradativamente, vai se desenvolver através dessas informações. Então, os sentidos internos é um símbolo, porque não necessita a vida interna sentidos. Porque no eixo da própria consciência, nossa partícula divina, em seu próprio eixo, ela fica em absoluta sintonia com a realidade, em seu próprio nível divino. Nossa mônada, quer dizer, nosso espírito, no eixo da própria consciência, ela registra, percebe a realidade. O corpo de luz, o mesmo. A alma, no nível intuitivo, o mesmo. No próprio eixo, quer dizer, não necessitam sentidos, mas se fala simbolicamente que os sentidos internos têm absoluta estabilidade, são perfeitos e não permitem o erro. Por quê? Porque o funcionamento é intuitivo. Como podemos... Já agora, relativamente à intuição, o ser quando começa a lidar com a própria intuição, ele também tem que perceber essa linguagem e é um treino, ou seja, a alma pode começar a enviar impulsos intuitivos à personalidade da pessoa, mas a pessoa inicialmente pode não estar ainda desperta, não ter o ouvido interno ainda. Como é que o ser se vai preparando para estas etapas de poder ouvir com mais clareza a sua própria intuição? Bem, o primeiro vamos a esclarecer. O ser não lida com a intuição. O ser lida com ele. Você não pode... Com ele próprio. Não. Como vai lidar com a intuição? Não pode. Sim. Você lida com sua própria escuridão, com sua própria instintividade, com sua desobediência, com sua falta de sintonia, com sua falta de alinhação, mas não pode lidar com a intuição. Como vai fazer para lidar com a intuição? O mais que você pode fazer é obedece ou não obedece. Ou tem dúvida se aquilo é intuitivo ou aquilo vem da matéria que influencia seu ego. Então, é uma etapa de transferência gradativa. Claro que sim, é gradativo. Então, cada um de nós tem que ver como gerar condições em sua vida para que a intuição não vá para o lixo. Como é que a intuição vai para o lixo? Quando em sua vida tem muitas coisas superficiais, inservíveis, frívolas. Então, você tem frivolidade, tem coisas inservíveis, é superficial, é materialista. Então,
você gera condições onde a intuição não pode ancorar e encontrar a você disponível. Ninguém vai funcionar intuitivamente se tem uma quantidade de identificações com aspectos diversos da força da matéria. Então, o primeiro que você tem que fazer é trabalhar sobre a elevação de seus pensamentos e sentimentos, quer dizer, alinhar a consciência psíquica com a vida interna. Porque a intuição não pode passar. Isto nós falamos aqui em Portugal muitas vezes. A intuição não pode passar para o consciente se a mente racional fica congestionada, lotada de pensamentos inestáveis. É um barulho de pensamentos. Não vai passar a intuição. A intuição necessita um certo ordem e um certo espaço entre pensamentos. Sabe quando passa a intuição? Quando os pensamentos permitem que exista um espaço. Então a intuição passa. Os pensamentos são como um comboio que está aí, mesmo que quase descarrila, se diz aqui, que quase descarrila, não vai permitir. É como quando você fica com o carro e passa o comboio. Pode passar? Não pode passar. Com a intuição passa o mesmo. Se seus pensamentos são como um comboio que tem 1000, 2000 componentes, esse comboio não serve. Então, você tem que elevar a mente, tem que elevar o centro emocional, então vai começar a gerar condições mais disponíveis, mais aptas para a intuição. Mas com isso não chega igualmente. Porque você tem que aprender a ordenar e administrar certas energias. Tem que ficar atento para ver se você tem ainda uma identificação compulsiva com os movimentos que apresenta o mundo kármico e tridimensional. Se para você os movimentos do mundo kármico e tridimensional têm muita importância e você fica continuamente pensando nisso, fica identificado com isso, mesmo que vá dormir, não pode dormir porque tem muitas coisas materiais na cabeça, você transitoriamente fica esquecido da intuição porque não é para você, não é essa etapa para você. Você tem que gerar condições. Então, quando você fica desilusionado daquilo que oferta a matéria, o campo material, o campo tridimensional, o campo instintivo, fica suficientemente desilusionado, então vai buscar sintonizar outra fonte, não aquela. Então vai começar a nascer em sua consciência a vocação interna, a vocação pela verdade. Você não vai encontrar energias intuitivas se não tem vocação pela verdade, não tem vocação espiritual. Se a intuição é a ferramenta da vida espiritual e você não tem vocação espiritual, como a intuição vai encontrar um campo empático para ela se manifestar? Não vai poder ser isso, é impossível. Se você não gera as condições em sua consciência para que a vida interna, uma síntese, passe essa energia e pueda dirigir aquilo que você necessita, pueda ofertar aquilo que você necessita, não tem jeito, não tem caso ainda. Então, as condições são nossa responsabilidade. Mesmo, já falamos, você não pode treinar a intuição. Isso tem que ser afastado como conceito, mas sim pode treinar sua relação com a matéria. Você treine sua relação com a matéria, domine aquela compulsividade, aquela identificação, então o outro vai ser a consequência. Mas não posso ir para em cima buscar algo se ainda toda a minha energia e identificação vai para embaixo, para no horizontal. Então, como saber a verdade de cada instância? É intuitivamente. Se não a verdade que queda
é a analítica, a comparativa, a racional e a emocional. Mas para conhecer a verdade, realmente a verdade que nós necessitamos para resolver nossa relação com a situação do planeta e nossa relação com nós mesmos é intuitiva. Senão tudo que vamos a tentar é um fato material. São soluções materiais, e as soluções materiais não são soluções para estes tempos. A relação com a matéria se resolve pela sintonia interna e pela relação intuitiva. Então você vai receber a solução para o trato da matéria. Mas se você tenta resolver sua relação com a matéria colocando ainda mais energia material, não chega a isso. Não serve. E aqui também perguntam de que maneira fazer para que nos sintamos bem com a verdade. Porque a vezes a verdade é incômoda, não? Então você pode receber um aspecto da verdade e sentir que não fica em harmonia com esse aspecto da verdade. E mesmo que assim, porque a verdade pode se manifestar e você pode ficar muito desarmônico, porque a energia tem todas as maneiras de treinar a consciência. E muitas vezes a única maneira de que o ser fique consciente de algumas coisas de sua própria realidade como indivíduo é que a verdade bata em sua consciência, bata em sua consciência, bata a sua mente, seu centro emocional. Qual é a diferença? Que um assassino bate em você, sim? E você não necessita, talvez, isso. Ou é muito exagerado o que o assassino vai fazer ao ladrão. Mas a verdade tem o golpe justo, sempre bate justo. Então, se você fica incômodo com a verdade, você tem que mudar. Tem que se flexibilizar. A verdade gera incomodidade em você e está colocando um espelho para que você pueda trabalhar ainda mais seu autoconhecimento, sua autoobservação. Porque a verdade, ela se mostra para que você pueda observar bem o que acontece em sua consciência perante dela. Então, é muito óptimo, mesmo que você aceite a verdade, sim? Ou repulse a verdade, é muito boa a experiência. Não existindo muito tempo para formar jovens nesta linguagem Uxim, que mensagens traz-nos jovens de Portugal? Acho que, não entendo bem a letra, que aqui a pergunta é qual é a mensagem da cosmosofia para os jovens. Primeiro, que pode parecer um pouco extremo, mas a maioria dos jovens não tem interesse nisto, porque as forças dissuasivas têm captado a sua consciência. Então, o pouco que se pode fazer é o mesmo que se faz com o resto das pessoas. Porque para a vida, para a energia, para as leis cósmicas, jovem, velho, é o mesmo. São consciências que ficam em um processo evolutivo. Então, isto que nós colocamos não é para uma idade em particular. É para todo aquele que tem sintonia, que pode registrar, que pode aprofundar e que tem a possibilidade de aprofundar e tentar executar de modo prático. Então, essa energia fica disponível. Se um jovem tem suficiente condição para que sua própria alma pueda dirigir e encontrar estas informações, ou vieram para uma palestra, como a vezes acontece que vêm muitos jovens aqui, novos aqui, hoje não vejo muitos. Você sim.
Não veo muitos novos. Mas, em algumas palestras, vão muitos novos. Quer dizer, a alma deles conseguiu vencer as resistências desses egos e levam para um contexto, um campo de energia onde eles podem fazer uma experiência. Porque para uma pessoa que não conhece estas informações, que não conhece a linguagem disto, os códigos para interpretar esta questão, pode ser um tema muito difícil, pode apresentar muitas dificuldades, mas se a alma levou para essa reunião, para esse encontro, quer dizer que a alma percebe que mesmo que ele não entende bem, ele vai ser tocado, vai ser permeado. E mesmo pode ficar preenchido por essa energia com um resultado muito interessante, que ninguém pode saber como vai acontecer isso. Então a energia sabe como preencher a consciência. Então, se a alma traz um jovem aqui, um novo aqui, ela sabe por que traz. Mas temos que ser conscientes que a situação do planeta não vai permitir que muitos novos, que muitos jovens possam fazer este trabalho de aproximação conscientemente. Por isso a hierarquia fala que a maioria dos seres resgatáveis não são resgatáveis com o corpo físico, com o corpo psíquico. São resgatáveis espiritualmente, mas não vão ser resgatados psicofisicamente. Então, à medida que a transição vai avançando e que as forças psíquicas são mais fortes e têm mais capacidade de interferência, é mais difícil que certas pessoas possam se aproximar a estas energias conscientemente. Porque ninguém sabe o que pode fazer a mônada e a alma quando encontra, de alguma maneira, receptiva a personalidade e o ego. Mas certo também é que a responsabilidade de que certas energias podem ficar mais perto, mais conscientes dos novos, dos jovens, é dos pais e dos professores, nas escolas, as universidades, as faculdades, e a maioria dos seres, tanto os pais, os professores das escolas, das universidades, faculdades, vivem muito, muito envolvidos com o materialismo. Então, o primeiro campo onde eles necessitariam encontrar disponível o estímulo interno num contexto mais consciente, nesse contexto não fica o estímulo. O pai fica envolvido com o trabalho, a mãe também, os professores que só necessitam ver se eles podem ter esse emprego porque têm que comer, não importa às vezes para eles o que passa com os estudantes. Quer dizer, o campo atual da sociedade de educação fica muito interferido pelas forças dissuasivas. E as pessoas, mesmo que não conhecem todos esses temas, vivem hoje envolvidos com um processo de desesperança e desilusão que é muito forte para eles. A maioria dos jovens também pensam que o futuro não tem sentido. Escutam que o pai fala que o dinheiro não alcança, não chega, que a mãe é o mesmo. Que quando falam com o professor, com o mestre da escola, dizem, não, o que ganhamos não serve para nada. Então, que outros podem ficar gradativamente disponíveis para essa realidade subjetiva. Viu? Impensado. Que é o que acontece? É um eco cósmico. Um eco cósmico que repetiu as minhas palavras. É uma dimensão paralela da realidade. Escutei as mesmas palavras que eu falei. É um fato muito místico. Eu tinha uma pergunta para fazer que faz sentido fazer agora, que era o papel
da AI, inteligência artificial, no processo evolutivo planetário enquanto ferramenta possível, como conviver com esta tecnologia, se pode ser válido esclarecer alguma dúvida interna, trabalhar quase um bocadinho a intuição ou em espelho, através de uma coisa que, como sucedeu aqui. Veja, o ser tem que aprender a lidiar com ele. Quando aprende a lidiar com ele pode lidiar com tudo. O problema é que aqui, o sistema oculto de governo mundial, o governo oculto mundial, convenceu-nos que nós não podemos lidiar com nada. Ficamos débiles, sim? Muito fracos em vontade, muito inércicos. Então, você, se pode lidiar com você, pode lidiar com tudo. Qual é o êxito que tem o poder mundial oculto? Que quebrou a vontade dos seres. Que convenceu os seres de que eles contam só com a força de suas psiques e de seus corpos físicos. E nosso potencial é cósmico interno. Se você pode lidiar com as suas dificuldades para sintonizar aquele potencial interno, pode lidiar com qualquer coisa. Entende? Então, a inteligência artificial é a consequência de nossas escolhas kármicas. E muitos vão ser vencidos pela inteligência artificial. Muitos vão ser destruídos pela inteligência artificial. Mas aqueles que sabem que a única inteligência é aquela que tem uma alma que respalda, não tem problema com a inteligência artificial. Porque por mais que a técnica tente gerar inteligências muito elevadas, não existe inteligência maior que aquela que tem uma alma nos níveis ocultos. E essa é nossa inteligência. O nível de inteligência evolutivo de um ser que tem alma é infinitamente mais elevado que qualquer inteligência artificial que tem que ver com tecnologia. A tecnologia é uma inteligência que não tem alma, não tem essência, não tem vida interna. É só um mecanismo que a lei do karma permitiu para que nós fiquemos perante de nossas escolhas, de nossas terríveis escolhas. Então, não tem problema você com isso. Mas primeiro resolva o tema com você. É? Aqui diz qual é o estado do ser qual é o estado do ser humano homem na atualidade. Por que homem? É o masculino a pergunta? Do ser humano, não? Não fui eu que fiz a pergunta. Você foi? Não é homem masculino, é homem como a humanidade, em geral. O Estado é uma transitória situação kármica muito desequilibrada, onde ele é absolutamente responsável da destruição do acesso a padrões superiores de consciência. O homem destruiu, dissolveu todo o acesso a possibilidades superiores. Então, hoje vive num campo kármico que está controlado pelas forças involutivas. Mesmo que a humanidade vai transcender isto, mas no ciclo futuro. Atualmente, durante esta transição entre a lei do karma e a lei evolutiva superior, o homem fica perante de suas ações. Quer dizer, perante do desequilíbrio, perante do egoísmo, perante da desarmonia, ¿sí? Perante de todo o caos que ainda cada dia é maior, é mais grande, não sei como se diz. Maior, bem.
Então parezco brasileiro, como mais grande, não? O mais grande do mundo, fala nisso. Com respeito, claro. Mas é outra forma de falar. Então, isso é o que acontece. Não temos muito mais. Se tudo fica, mesmo que os sentidos são um engano, nesse sentido não existe engano. Podemos perceber todo o caos que fica no planeta e que tem como único executor a humanidade toda. E como vítimas inocentes, os animais, os vegetais e os minerais. Nós somos executores kármicos brutais, muito primitivos. A humanidade fica em um estado primitivo e só uns poucos seres podem ultrapassar esse estado primitivo e, assim mesmo, tem que ficar atentos para que as forças instintivas e a capa psíquica não tirem para embaixo sua consciência. Bem, acho que fica tudo. Tem alguma pergunta mais? Daniel, como é que é possível viver dentro de um sistema sem ser manipulado por ele? Não, precisamente, quando um ser é manipulado, quando ele tem uma sintonia unilateral com algum dos polos. Você entende o que estou falando? Sim. Unilateral. Se a minha sintonia é com o polo da matéria, com a vida psicofísica, eu já tenho garantido ser manipulado. Para que o ser não fique manipulado, ele tem que ter uma coligação com aquilo que fica em um patamar mais elevado que o campo psicofísico, onde as forças elas dirigem, governam. Então, o ser não é manipulado quando ele logra a sintonia com a vontade superior, que não pode ser manipulada por nenhuma força, nem mental, nem astral, nem física concreta. Esse é o grande problema da humanidade, irmã. Por que pode ser manipulada? Por que é manipulada? E vai seguir sendo manipulada até o fim da transição. Porque ela não tem sintonia com uma fonte que esteja por cima do conflito. A manipulação é conflito. Quando você está sendo manipulado, você está sendo colocado no conflito. Você mesmo que não pode perceber, mergulha no conflito continuamente. A manipulação é tirar a consciência dos seres, sim, da possibilidade da harmonia interna e colocar a eles no plano do conflito. Manipular é levar ao conflito. Então, se você pode sintonizar a fonte que não tem conflito, a fonte que tem a solução, porque tudo o que nós falamos de solução aqui é escolher o menos pior, não o melhor. O menos pior. Você entende o que estou a falar? Sim. Se você quiser encontrar a solução de sua relação com a realidade, tem que sintonizar aquilo que está em cima do plano de conflito. Então não vai ser manipulado. Isso não quer dizer que não vai ter provas para desenvolver, para resolver. ¿Sí? Sí, todos vamos a ter perante nós provas, mas isso não quer dizer que eu vou ficar em manipulação e em conflito perante das provas. Vou ofertar o campo de vida, ¿sí? Onde estou transitoriamente vivendo isso, vou ofertar a minha relação interna. Donde você oferta ao campo de vida a sua relação interna, então você não pode ser manipulado. E para isso, tem que ter a capacidade de renunciar conscientemente às suas expectativas. Porque você diz, não vou ser manipulado, mas vou chegar a tal ponto. Se você não quer ser manipulado, não tem que dizer, eu vou chegar a tal ponto, vou fazer tal coisa porque não vou ser manipulado. Você tem que ter presente, tenho que sintonizar a vida interna. A minha tarefa é sintonizar a vida interna. Alinhar a minha consciência com a vida interna. Sintonizar, alinhar,
percibir e obedecer. Quer dizer, se você renuncia às suas próprias escolhas que têm que ver com suas expectativas materiais, ele não pode ser manipulado e ele vai ser conduzido pela energia dentro do processo kármico da transição a participar das situações do planeta que outros não vão poder atender porque eles ficam manipulados e ainda, sim, escolhendo o que querem fazer. Gratidão. Gratidão.